Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais essa reflexão com Emmanuel. Que a paz de Jesus esteja aqui com todos nós. Boa noite, Duda. Boa noite, André. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esse momento que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares proporciona a todos nós. Que a paz de Jesus esteja presente no lar de cada um de vocês, que ele esteja aqui iluminando o nosso encontro de hoje. E o capítulo desta noite é o capítulo 131 e o tema se chama Homens e Anjos. Emmanuel escolhe, para embasar a reflexão aqui de hoje, a segunda carta de Pedro, onde Pedro está instruindo os membros da igreja sobre os falsos profetas e as blasfêmias que aconteciam por lá. E Emmanuel escolhe o versículo 11, onde Paulo fala dos anjos. Onde Pedro fala dos anjos. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Mas, André, o que Emmanuel vai falar para nós a respeito dessa carta de Pedro aqui essa noite? Hoje, para poder iniciar a nossa reflexão, eu busquei no Livro dos Espíritos duas questões em que Kardec pergunta aos espíritos a respeito dos anjos. Então, na questão 128, ele pergunta assim: os seres que chamamos anjos, eles são de natureza diferente da dos outros espíritos? E a resposta é a seguinte: não, são espíritos puros, estão no mais alto grau da escala e reúnem em si todas as perfeições. E na 129, Kardec acrescenta: então quer dizer que os anjos eles percorreram todos os graus, né, da evolução? E aí os espíritos dizem: percorreram todos, mas como já dissemos, uns aceitaram a sua missão sem murmurar, sem reclamar, e chegaram mais depressa. Outros já demoraram um pouco mais porque reclamaram, porque não quiseram aceitar de pronto. Então aqui é para nós entendermos essa fala aqui da carta de Pedro, de que os anjos, sendo superiores, sendo evoluídos, eles não utilizam de insultar, dessa blasfêmia, né, de reclamar, de ofender. Por quê? Porque eles entenderam que o caminho não é esse. Não é esse a medida que se deve tomar. E aí Emmanuel nos diz o seguinte: que é possível nós observarmos grande número de pessoas que ainda estão dispostas a insultar, a ofender, a ficar reclamando, né, a blasfemar. Só que o que isso acontece? Esse tipo de pensamento, esse tipo de atitude, isso acaba nos envenenando. Isso é um risco, é pior para nós mesmos, para nós que estamos reclamando. Por quê? Porque a nossa lei, a lei que nós convivemos com ela, é de ação e reação. Então, ela sendo essa lei de compensação e de troca, aquilo que nós oferecemos ao universo, às pessoas do nosso convívio, aos nossos amigos, aos nossos vizinhos e familiares, será aquilo que nós receberemos em troca. Então, se estivermos apenas com esse pensamento de reclamar, de xingar, de ofender, nós vamos ficar cercados desse tipo de pessoa. Porque quem é que quer ficar perto de uma pessoa que só reclama o tempo todo, que só fala notícias ruins, coisas desagradáveis? Então, acaba que nós vamos ficar nesse contexto, nesse ambiente apenas de reclamação. E também nós podemos pensar o seguinte, né? Deus, ele não é um PROCON espiritual que ele está ali disposto a ouvir as nossas reclamações e a tentar reparar
aqueles erros, sendo que aqueles erros, quem causou e proporcionou, somos nós mesmos. Então, nada mais justo do que nós é que tenhamos que conviver e reparar esses erros, e não ele, né? Só que Emmanuel nos coloca que mesmo aquelas pessoas vaidosas, orgulhosas e arrogantes, perto delas, no entorno delas, sempre tem o amparo de espíritos iluminados e generosos que estão dispostos a nos ajudar. Porque quanto mais evoluído, quanto mais evolução, mais ele tem compaixão dos nossos defeitos, das nossas fragilidades. Porque, assim como foi dito no Livro dos Espíritos, eles já passaram por isso. Eles sabem como é essa fase, essa etapa que a gente está vivendo. Então é como se a gente pensar assim: quando temos uma determinada experiência na nossa vida, a gente olha para uma criança, olha para um adolescente, a gente se compadece, porque a gente também passou por aquelas dificuldades, por aquelas angústias, por aquelas dores, aquelas indecisões. Então a gente sabe ter compaixão daquele momento porque já passamos por aquilo. Então, com os anjos, os espíritos que são puros, não é diferente conosco. Eles têm compaixão de nós. Então, eles estão sempre dispostos para nos estender a mão, para nos consolar, para nos acolher, nos amparar, e eles jamais vão nos julgar e nos condenar pela nossa situação que estamos. Eles estão ali para fazer o seu papel de amparar. O julgamento, a questão da justiça, é uma coisa que é de Deus, é uma coisa superior até mesmo aos espíritos puros. Então, eles compreendem essa sua, até onde eles conseguem auxiliar, e aceitam dali para frente a vontade de Deus. E aí, na história aqui de hoje, eu achei no livro Agenda Cristã, do Chico com André Luiz, no capítulo 38 tem uma mensagem que se chama Não estrague seu dia. E ele escreve assim: a sua irritação não solucionará nenhum problema. As suas contrariedades não modificam a natureza das coisas. Os seus desapontamentos não fazem o trabalho que só o tempo conseguirá fazer. O seu mau humor não modifica a vida. A sua dor não impedirá que o sol brilhe amanhã sobre os bons e os maus. A sua tristeza não iluminará os caminhos. O seu desânimo não edificará ninguém. As suas lágrimas não substituem o suor que você deve derramar em benefício da sua própria felicidade. As suas reclamações, ainda mesmo afetivas, jamais acrescentarão nos outros um só grama de simpatia por você. Não estrague o seu dia. Aprenda, com a sabedoria divina, a desculpar infinitamente, construindo e reconstruindo sempre para o infinito bem. Então, aqui André Luiz está nos dizendo: reclamar não resolve nada. Se a gente pensar assim, alguém bateu no nosso carro, aconteceu um acidente, bateu, estragou. Vai adiantar a gente ficar insultando a pessoa se a pessoa estiver errada, ou se estivermos errada, a pessoa ficar nos xingando? Não vai resolver nada, não vai desamassar o carro. A pessoa que se machucou, ela não vai curar por conta daquilo. Então, é algo que, se pararmos para pensar, não tem sentido nenhum. Então, aqui ele está nos orientando. Não vamos estragar o nosso dia
nos insultando, ofendendo as outras pessoas, prejudicando os outros, nos prejudicando principalmente com essas atitudes, porque isso não resolve nada. Então, o que resolve é a gente tentar entender a situação, por exemplo, um acidente de carro que aconteceu. Vamos, se for possível, a gente vai até a outra pessoa e perguntar: você está bem? Aconteceu alguma coisa? Gente, carro, por mais que seja algo que a gente goste, é algo que é material. O ser humano, o espírito é imortal. Então não vamos nos comprometer para as nossas próprias encarnações. Então vamos lá, por mais que o outro esteja errado, vamos perguntar: você está bem? O que que aconteceu? Você sentiu mal? A gente não sabe. Às vezes a pessoa sentiu mal, às vezes a pessoa está com a cabeça longe, distante, porque tem algum parente que está no hospital, que está enfermo, ou que ele recebeu uma ligação de que o filho está grave. A gente não sabe o que se passa na vida do outro. Então nós, que somos cristãos, que somos espíritas, vamos pensar antes. Não vamos estragar nem o nosso dia, nem o dia de outra pessoa com ofensas, com comportamentos que não cabem dentro da doutrina que o Cristo nos ensinou. Duda, e o trecho de hoje, qual que é? Bom, André, selecionei o trecho que Emmanuel fala assim, ó: não te esqueça de que as entidades angélicas, mananciais vivos e sublimes de força e poder, nunca enunciam sentenças acusatórias contra ti diante de Deus. Né? Uma conclusão que Emmanuel amarra esse capítulo aqui de hoje, porque ele traz uma informação para a gente pôr aqui na nossa mente a refletir, né? Alguns de nós, provavelmente, já conhecem algumas pessoas, daquelas que a gente tem grande admiração, que ela já conquistou aí esses valores morais mais puros, que elas conseguem ter ali um pouco mais de compaixão pelo próximo. E essas pessoas, elas devem ser a inspiração para nós. Porque assim como os anjos têm para conosco, porque essas pessoas já passaram muitas vezes por esse processo que nós passamos, iremos passar um dia, né? E isso causa para nós um sentimento de acolhimento quando a gente é ouvido, escutado, porque mesmo os anjos estando tão distante de nós, em termos de evolução, não nos julgam. Existe ali um grande abismo em patamares evolutivos. E entre o próximo, essa que tem mais compaixão, ou nós, ou aquele que tem nada de compaixão, a diferença não é muito grande, porque nós estamos encarnados. Então, essa diferença aqui entre nós não é tão discrepante comparado à nossa e os seres angelicais. E mesmo com tanta perfeição e estando tão próximo dos valores morais, eles não nos julgam. E quantas de nós, até mesmo talvez fizemos isso hoje, ou falamos, ou até mesmo pensamos, provavelmente julgamos alguém, talvez em pensamento, não fomos ali tão compassivos com o próximo. O André citou aqui um exemplo muito comum do cotidiano, né? O trânsito está sempre presente na vida de muitos de nós. Então, um ambiente ali onde a gente está ali em convivência com muitos outros seres encarnados, seres errantes, assim como nós. E é preciso que nós vigiemos, melhor lembrando, que a gente vigie os nossos comportamentos, cuide dessa má tendência que nós encarnados temos aqui de apontar o dedo, de julgar o próximo, porque como o André trouxe aqui, né, aquilo que nós vibramos, vamos receber. Se nós vibrarmos amor, compaixão pelo próximo, não há outro resultado que não esse que a gente vai receber de alguns irmãos. Então é preciso ter consciência disso, e como o André falou, somos cristãos, somos espíritas, nós temos aqui um grande modelo, né, que é Jesus,
e seguir os modelos dele é o melhor caminho para nós. Porque Jesus vibrou apenas amor e não teve diferença nenhuma. Com nenhuma pessoa que cruzou seu caminho, Jesus teve um comportamento indiferente, ou atendeu de uma forma diferente, ou foi menos compassivo com alguém, deixou de escutar alguém por causa que os valores morais daquela pessoa era duvidoso. E a gente está falando de Jesus que está numa categoria crística. Então, em relação a nós, aí, se a gente está falando dos anjos, aí é um distanciamento muito grande em termos de evolução. E ele teve compaixão. Agora, nós, com os outros encarnados, a diferença é mínima. Então, embora talvez estamos tomando um caminho diferente, talvez desse irmão, já tenhamos ali consciência de pensar, de refletir, de buscar uma vida mais próxima a Cristo, isso não nos coloca numa posição melhor do que aqueles irmãos que ainda não estão nesse mesmo caminho. Então, mais do que nunca, agora sabendo esse caminho e querendo buscar uma vida mais próxima de Jesus, nós devemos seguir cada vez mais os seus passos e ser ainda mais compreensivo para aqueles que ainda não estão ou não compreendem, que ainda estão ali, como o André trouxe a história, estragando o seu dia. Estragando o seu dia com reclamação, estragando o seu dia com nervosismos, revoltas. E isso realmente um trabalho diário, porque a gente tem que nos vigiar, porque automaticamente nós temos ali essa má tendência, somos puxados ali por essas dificuldades ainda que a nossa carne, o nosso espírito ainda atrasado, muito pequeno, enfrenta no dia a dia. Mas, embora seja difícil, é muito possível. Emmanuel está aqui sempre nos auxiliando nesse processo, nos fortalecendo, nos dando muita esperança de que é sim um trabalho difícil, ele sempre aponta isso, mas a perseverança é o mais importante para todos nós. André, você gostaria de complementar, encerrar aqui a nossa reflexão de hoje? E lembrar também que no momento da crucificação, quando Jesus foi ofendido, né? Que disseram assim para ele: você não é filho de Deus, então por que você não salva você mesmo? Desce daí, né? E o que ele nos ensina? Que diante de certas ofensas, para não dizer todas, o nosso silêncio fala mais alto, né? Porque o que adiantaria ele querer provar, né? Ele demonstraria que ele tinha orgulho, que o orgulho dele estava ferido, porque ele não estaria aceitando a vontade de Deus e estaria querendo demonstrar o seu poder para alguém que estava ofendendo ele, para alguém que não tem relevância nenhuma para aquele momento, né? A não ser o de ofender e de prová-lo, de testá-lo naquele momento. E ele passou muito bem em silêncio, ele aceitou aquela decisão de Deus, aquele episódio que Deus fez com que ele passasse como um exemplo para todos nós que, diante de qualquer ofensa, o nosso silêncio é a melhor resposta, porque aí a gente não estraga, de novo, a gente não estraga o dia nem do outro e muito menos o nosso. Bem lembrado, é um grande exemplo para nós, né? Muitas vezes a resposta de Jesus para com outras ofensas e os outros encarnados era o silêncio. E o silêncio é uma resposta mais fácil de se fazer, não precisa pensar, nem elaborar, né? Nem imaginar como responder a melhor forma, né? O silêncio é a mais fácil das respostas. Basta a gente se silenciar, se resguardar, que a resposta será dada. Então, realmente foi muito bem lembrado, André. Coube muito bem aqui para nós, né? Porque muitas vezes a gente é vencido ali por essa ira, talvez por essa falta ainda do controle que nós temos. Mas
Com isso, nós encerramos a nossa reflexão aqui de hoje. Espero que tenha sido uma reflexão que tenha agregado a vocês, que traga aí conforto, bastante reflexão para essa próxima semana. Emmanuel vai falar na semana que vem ainda sobre essa segunda carta de Pedro. Ele vai pegar, porém, um novo versículo e vai trazer um complemento aqui para essa reflexão de hoje, com ideias que vai talvez esclarecer ainda mais aqui a respeito dessa reflexão aqui hoje. Ele fala sempre adiante. É o capítulo 132 e fala assim: porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também escravo. Então, vamos ouvir semana que vem o que Emmanuel traz para nós a respeito desse versículo. E espero que vocês tenham uma semana muito abençoada, que Jesus ilumine a semana de cada um de vocês, que dê aí a compaixão, a tranquilidade necessária para passar essa semana, que lembremos todos os dias dessa história que André contou aqui para nós, ao acordar, lembremos, não vamos estragar o nosso dia, nem o dia do outro. E que assim seja. Um ótimo sábado a todos. Fiquem todos com Deus e que assim seja.